Oi, gente, acabei de chegar em casa do trabalho e hoje é quinta-feira, mas eu sextei porque amanhã, sexta e sábado, eu tô de folga. Eu vou contar o que aconteceu. Que eu tava lá no restaurante, aí eu vi que entrou uma reserva pro Thanksgiving, que vai ser agora segunda-feira, dia 12 de outubro. A gente vai fazer cardápio de Thanksgiving pra domingo e segunda. Aí é um cardápio fixo, que é por R$ 49,95 dólares canadenses. É um menu fixo que você escolhe a entrada, né, entre sopa ou salada. O prato principal vai ser turkey, né, que é peru com molho e purê. E a sobremesa também escolhe entre pumpkin cheesecake ou sorvete, que sempre tem. Aí esse é o menu lá por 50 pau que vai estar vendendo domingo e segunda. E entrou uma reserva para 5 pessoas e ela deixou na nota que eram 4 veganos e acho que é pescetariano que fala, pescatarian, não sei qual é a tradução direito, se é peixetariano. E aí eu liguei para ela, né? Eu falei, olha, eu vi que entrou aqui a sua reserva e você tem algumas limitações, né? E eu falo assim, como vegana, que eu também sou, não tem opção para vocês comerem, porque o menu é fechado e não tem como fazer nenhuma substituição, né? Tipo, até o purê de batata vai manteiga, os legumes são feitos na manteiga, o prato principal é só peru. Se você vier, você vai pagar 50 dólares para comer folha e sorvete de maracujá. Não tem o que fazer. Ela, ai, nossa, que péssimo, mas obrigada por me avisar, então pode cancelar a reserva. E você, como vegana, o que tem para comer aí no Thanksgiving em Vitória? Porque a gente tá vindo visitar do Reino Unido. Aí eu tipo, eu também não sou daqui, eu não sei, eu vou cozinhar em casa, sabe? Aí ela deu risada. Só que aí eu fui pesquisar e aparentemente ninguém vai fazer. Tem bastante restaurante vegano aqui, ou restaurante com opções veganas, mas eu não vi ninguém que vai fazer, assim... Que é difícil, né, você imitar uma ceia de Thanksgiving, que é tão tradicional, com peru e tal, e fazer isso na versão vegana, é bem difícil. Só que aí mostrou lá uns restaurantes que vão estar abertos no domingo, que tem opções, e eu achei esse restaurante que chama Green Cuisine. Aí eu fui lá ver, gente, é um buffet, e eu acho que é vegetariano, mas tem muitas opções veganas, e lá dentro, do lado, assim, tem o café também. Ele fica no Market Square, que é tipo uma praça, assim, cheia de lojinhas e restaurantes, e aí tem o restaurante lá que tem um buffet. Eu fui lá ver como que era, realmente, tipo, tem os richos lá, você pega e pesa no final. E tinha um monte de docinho. Aí eu não sou boba nem nada, né? Peguei aqui uma tortinha de pumpkin spice pra provar, que tá bem, bem bonitinha. Ela é com leite de arroz. Mas é aquilo, né? Geralmente esses docinhos são uma decepção, mas vamos ver aí como que é. E eu não contei o que aconteceu, né? Que eu fui no hospital, usei o pronto-socorro lá, o pronto-atendimento. Nossa, eu realmente não tinha contado nada dessa história aqui pro vlog, né? Eu só falei com a minha família. Aconteceu um incidente no trabalho. Eu tava lá limpando mesas, tinha 2 clientes chinesas que estavam sentadas no pátio e elas mudaram de mesa porque falou que tinha abelha. Mas tipo, elas se mudaram pra mesa da frente, que ainda era de frente pra rua. Assim, na calçada praticamente. Não mudava nada, sabe? Mas elas quiseram mudar pra mesa da frente por conta das vespas. E aí mudaram e largaram as coisas na outra mesa, eu fui lá limpar. Tinha copo sujo e tal. Aí eu tava assim, colocando as coisas na bandeja, né? E eu vi que tinha uma embalagenzinha aberta, usada, que eu achei que... Geralmente o pessoal toma remédio junto com a refeição, né? Vai muito idoso lá, eles levam remédio e larga a embalagem na mesa. E aí, no que eu peguei, tinha uma agulha embaixo dessa embalagem, usada. E eu não vi, e ela espetou meu dedo na hora, espetou aqui meu dedo e sangrou. E eu fiquei em choque total, meu coração todo acelerado. A primeira coisa, eu olhei pra elas na mesa da frente e falei, vocês deixaram uma agulha usada na mesa? É isso? Aí, como elas eram chinesas, não falavam inglês direito. A filha, que era mãe e filha, aí a menina, ela entrou em pânico, assim, ela ficou meio desesperada, não conseguia se comunicar, e eu vi meu dedo sangrando, fui correndo lavar. Aí, primeira coisa, eu saí correndo lá, fui lavar com bastante sabão e coloquei um curativo. Quando eu voltei, elas já estavam pra ir embora. Aí ela usou o Google Tradutor pra se explicar. Aí ela falou, minha mãe é diabética, não se preocupa, não tem nada que se preocupar, não tem nada na agulha.
Ela só usou pra furar o dedo e pronto. Aí eu, tipo, nada pra se preocupar. Meu primeiro pensamento assim, gente, se essa mulher tem alguma doença no sangue e agora me furou, eu tô ferrada. Aí ela assim, na mó de boa, né? Não se preocupa não, que não era nada. Nem pediram desculpa. A mãe me olhando assim com cara de paisagem o tempo todo, enquanto a filha tentava se explicar. Nem não pediram desculpa e foi isso. Aí eu falei, você não pode deixar uma agulha usada num lugar público. Você não pode fazer isso. E ela ainda me confrontou, falou, mas foi uma emergência, por conta das vespas, a gente teve que mudar de mesa, era uma situação emergencial. Eu falei, mas mesmo assim, querida, não é isso que eu tô falando, você não pode deixar uma agulha na mesa, não importa que você mudou de mesa, sabe? Mas o que você vai falar pra umas pessoas dessa, né? Que tem esse pensamento, que acha que não tava errado. Enfim, aí furou meu dedo, eu comecei a surtar. E como o restaurante tava com um movimento bem lento, meu gerente já ia me cortar mesmo. Ele me cortou lá antes das 4 da tarde. Eu peguei e fui para um Urgent Care que tem aqui. Que é aquele que eu tava tentando marcar uma consulta, que você tem que ligar 8h30 da manhã pra tentar marcar a consulta no mesmo dia. Eu fui lá porque eles aceitam walk-in também pra emergência. Só que ela falou que estava lotado e eles não tinham laboratório lá. Então ela me encaminhou para um hospital. Ela falou, o hospital mais próximo é esse, você vai lá no pronto atendimento, né, que é o ER deles. Aí eu peguei um ônibus, era meia hora de lá. Aí eu cheguei lá 5 horas da tarde no hospital. Fiz o check-in, aí um mocinho veio fazer a triagem. Ele ouviu o que era a minha situação e rapidinho ele já veio com um carrinho. Né? Você não vai para uma salinha, ele vem com um carrinho com todos os aparelhos lá de medir pressão, medir a temperatura, foi rapidinho isso daí. Aí eu fui para a recepção, onde eu falei mais detalhes do ocorrido, e aí eu fui para um outro guichê de administrativo, que a mulher me deu um envelope cheio de formulário dentro do que fazer quando você sofreu uma contaminação por agulha e tal. Coisas que o médico teria que preencher, coisas que eu teria que levar para o trabalho, coisas que eu teria que levar para o meu médico de família, que no caso eu não tenho, porque a gente aplicou aqui, mas demora, né? Não tem retorno até agora. Tem gente que faz 2 anos que tá esperando ter um médico de família. E aí eu fui para a sala de espera do pronto-socorro. Tava cheio, muitos idosos, gente de cadeira de roda. Tinha uma menina do meu lado que ela devia estar lá fazia horas e ela tava branca, pálida assim, a cor da parede, cor de um papel, muito branca, dava pra ver que ela tava passando por poucas e boas. E eu ouvi ela falando pra mãe dela, eu não aguento mais, eu quero ir pra casa. E a mãe dela, não, a gente esperou até agora, vamos esperar chamar. Deu 6h30 mais ou menos, me chamaram, mas era pra tirar o sangue, fazer o exame. Aí ela foi lá, tirou um tubinho e eu voltei pra essa sala, a menina ainda tava lá. Aí, gente, me chamaram 7h20 pra ir pro consultório. Eu falei, nossa, é agora, né? Arrasei. Mas o médico não chegou. Eu esperei das 7h20. Aí eu fiquei sentada numa maca, na mesma posição, sem encostar. Eu fiquei sentadinha na maca durante 1 hora. Deu 8h20, eu falei, será que ele vai demorar mesmo? Porque ano passado, quando eu precisei usar hospital também, assim, nos Estados Unidos, eu entrei num consultório até dormir. Eu tirei um cochilo, porque o médico demorou 45 minutos para chegar. Eles te deixam lá no consultório esperando, não é porque te chamou no consultório que você já vai ser atendido. E também porque quando eu cheguei, tava na triagem, eu olhei no telão, assim, que o tempo de espera para o médico te ver era 7h30. E quando eu voltei do exame de sangue, aquele tempo aumentou para 12h30. Falei, gente, eu não vou ficar 12 horas aqui, né? Enfim, eu falei, eu vou ver até quando eu aguento esperar. Acho que até meia-noite eu espero, mas é que isso eu não sei. Mas é que eu queria dormir tranquila, né? Senão eu ia ficar encucada, que tipo, o que eu ia fazer? E tava com os envelopes, os formulários tudo na mão, sem saber o que fazer. Eu falei, eu vou esperar o quanto eu aguentar. Aí eu sei que 8h20 eu falei com uma enfermeira. Eu falei, viu, eu tô esperando faz 1 hora, é normal isso? O médico vai vir? Aí ela, fica tranquila, relaxa, deita na maca, quer um travesseiro? Relaxa, eles sabem que estão aqui, não tem ninguém te ignorando, tá? Ele vai vir. Às vezes demora 2 horas. Eu falei, vixe, então vai demorar mesmo. Aí toda hora eu sentava, dava uma deitadinha. Aí teve uma hora que começou a ficar muito frio, porque anoiteceu, tava frio, eu pedi um cobertor, fiquei lá deitada, coberta. Mas tava cansada, né? Porque tava desde as 7 horas acordada. E aí fiquei lá esperando. O médico apareceu 11 horas da noite. Aí ele veio e falou assim, e eu tava quase dormindo, né? Tava lá deitadinha na maca coberta. Aí ele, e aí, você tomou
uma agulhada no dedo, o que aconteceu? Aí eu falei, expliquei pra ele, aí ele falou assim, isso aí que aconteceu com você, eu não me preocuparia, foi muito superficial, agulhinha pequena mesmo, gente, era desse tamanho assim, só pra furar o dedo da pessoa e medir o nível de açúcar no sangue, né, pra pessoa diabética. E realmente não teve, assim, uma contaminação dentro da sua veia, foi só superficial, assim, na pele, a agulha não estava cheia de sangue da mulher, o suficiente para contaminar. E outra coisa, o resultado do exame de sangue que você fez hoje não importa, porque não iria acusar. Se você testasse positivo para HIV ou hepatite B ou C, só ia demorar até 6 semanas para se desenvolver e acusar num resultado de exame. Porque ele falou, o resultado de hoje só importaria para saber se você já tinha essas doenças antes. Não se, hoje você foi contaminada. Ah, tá, eu entendi isso eu não sabia. E aí ele falou que pode ser, eu faço uma carta, se você quiser, para ficar mais tranquila, para daqui a 6 semanas você refazer o exame de sangue. Mas eu não faria. Porque realmente a chance é muito mínima de você ter se contaminado. Eu mas ela existe, né? Então, por favor, faça essa carta aí que eu vou refazer o exame sim. Ele foi lá e fez, escreveu um relatório, né? Dizendo que tudo tranquilo, tudo na paz, não era nada grave. Eu falei que eu vou refazer o exame, mas mesmo assim, ele dizendo, né, que quase dando certeza que não ia dar nada, já que tem essa possibilidade de eu refazer, eu refaço. Mas é isso aí, por conta da mulher ter largado, assim, uma agulha na mesa do restaurante. Eu esperei 6 horas no hospital para ser atendida por um médico, com uma sala cheia também de paciente esperando já há muitas horas. E eu tô zerando o sistema de saúde canadense, né? Porque cada hora eu tô experienciando uma coisa nova, uma hora eu faço uma consulta online, aí vou lá buscar o remédio, depois liguei de novo. Enfim, obviamente não queria estar passando por isso, mas essa foi minha experiência. Se fosse um negócio assim, gripe, sabe? Que nem eu mesma fiquei com a tal da bronquite, né? Eu não iria ficar esperando mal, assim, passando mal, esperando para ser atendida, sabe? Porque eu fiquei lá e eu teimei de esperar porque eu realmente precisava ouvir uma confirmação do que estava acontecendo. Que aí nesse caso eu realmente não sabia e estava muito preocupada, mas ele me acalmou dizendo que estava tudo bem. Mas é isso, né? Sofrendo por conta da inconsequência dos outros seres humanos. Mas mulher assim muito avoada. Fiquei de cara com aquilo. Olha, cada uma, viu? Agora fazer react dessa tortinha aqui, ó. Olha, cremosinha. Tem bastante cheiro de especiarias, não é só canela. Tipo noz moscada, acho que até cardamomo, cravo. É boa. Esse creminho de cima é bem gostoso. A massa é muito boa. Me diz, pra que é que eu vou descansar na minha folga se eu posso descascar, ralar e porcionar açafrão? Pra que é que eu preciso descansar? Gente, eu tô assim encontrando soluções para os problemas que eu mesma criei, mas deu 6 porçõezinhas bonitinhas
que eu vou congelar. Antes tinha mais, eu comprei o pacotinho lá no mercado chinês na minha outra folga semana passada e eu tava com medo de estragar, então eu fiz igual o gengibre. E eu fiz uma coisa que minha mãe faz. Obrigada, mãe, pelas dicas que agora eu vou compartilhar com o resto do mundo. Ela pega e rala também, e só que ela congela em copinho de plástico, desses que você compra assim de monte, né, de 100. Essas lojas de embalagem, mas aqui não tem loja de embalagem. Fiz uma gambiarra e coloquei aqui mais uma vez no potinho da Becel. Faz aí um montinho igual eu fiz aqui, aí congela, aí pronto, tem aqui pra fazer chá, pra colocar na comida, né? No caso, eu botei no yakisoba. Também no latte que eu tô fazendo, eu fiz a semana inteira o tal do turmeric latte, que eu falei que eu tava com vontade. Eu fui comprar o açafrão só pra fazer isso, porque eu descobri um lugar, acho que eu já falei isso, né? Um café aqui de downtown que faz turmeric latte, que fica lá no shopping. Sim, eu falei, fica no shopping lá do lado de fora, no caminho pro trabalho. Só que, tipo, é quase $6, né? Se eu fosse comprar o copo com imposto e tal, dá $6. E aí, vamos supor, a pessoa... Muita gente aqui pega café todo dia antes de ir pro trabalho, né? Não é $6, depende do café. Se é latte, é cappuccino, aí fica um pouco mais caro. Mas esse de açafrão ia dar uns $6. Então, se eu pegasse todo dia fora... Olha aqui as contas, né? Que a Mona faz. Vezes 5 dias, já dá $30. E eu não gastei nada, tá? A semana inteira eu botei na panelinha leite de soja, uma xícara de leite de soja, um montinho desse de açafrão, uma bolinha do gengibre congelado, aí põe... Gente, se você nunca ouviu falar disso, não estranha, pitada de pimenta do reino. Porque desde que eu virei vegana, eu já pesquisei muito sobre essas coisas, assim, de a ver com nutrição, né, nutrientes, porque na época eu era muito preocupada de repor as proteínas e vitaminas, eu acabei pesquisando bastante. E dizem, né, estudos dizem que a pimenta do reino, ela potencializa o poder da curcumina, que é a substância que tem no açafrão, né, na cúrcuma, em até 2000%. Então, assim, se você coloca uma pitadinha de pimenta do reino, ela potencializa a absorção da curcumina no seu organismo, que a curcumina é um bom antioxidante, né? Tem lá as vitaminas e os babados dela e é anti-inflamatório. Canela também ajuda a potencializar, só que a pimenta do reino, ela é mais... dá aquele punk, assim. Aí, pra ficar mais aromático, poderia colocar outras coisas que eu não tenho, que é cravo em pó e cardamomo. Mas eu já fiz uma vez com cardamomo, gente, ficou uma delícia. Mas eu não tenho, então eu faço a receitinha assim, aí eu nem fervo, eu só dou uma leve, assim, a ferventada e coloco na minha térmica e levo pro trabalho. E fica cremoso, denso. Nossa, é uma delícia. Se você nunca tomou, não tenha preconceito. Eu adoço com uma colherzinha de maple. Ele fica muito bom e é uma coisa super boa, né? Toda vez que eu bebo, eu imagino que meu intestino deve ficar todo amarelo, porque... Não, com certeza fica, né? Porque se as louças tudo aqui fica amarelo... Até manchou aqui a bancada. Aqui, ó, tá vendo embaixo? Porque manchou embaixo da tábua e aí a tábua manchou a pedra. Tem que tacar muito detergente. Aí, meu povo, eu vou fechar aqui assim, né? Fazer uma trouxinha e vou congelar. E aí eu tenho já porcionado mais 6. Aqui tá terminando de cozinhar o grão de bico, que vai dar para uns dias aí nossos de marmita. Não sabia quanto de açafrão fresco colocar. Aí eu pus aquelas 2 colheres. Na hora que eu tava refogando, tava um cheiro muito forte. Eu falei, meu Deus, vai ficar muito. Mas eu acabei de provar e pela quantidade de grão de bico, tinha tipo uns 600 gramas cru, né? Então, nossa, ficou de boa. Até o alho, assim, nossa, parece bastante. Mas como é muito grão que eu tô fazendo, uma porção gigantesca, aí acaba ficando certa a proporção. Daí agora eu vou fazer os legumes, né? Porque acabou também. Eu tenho aqui esse pacote de vagem congelada. Eu vou picar mais cenoura e refogar com cebola, alho e milho enlatado. E depois vou fazer o quê? Lavei já a roupa de cama, né? Tenho que colocar lá bonitinho. Tem que limpar o armário aqui. Tá uma zona essa despensa. É uma zona, isso aqui eu preciso limpar urgente, arrumar.
Por sinal, o tempinho tá assim, chovendo desde que eu acordei, garoando, né? E muito nublado. Dizendo que tá 13 graus, com mínima de 9 hoje. Tá esfriando cada vez mais. Agora eu vou arrumar essa cozinha, limpar tudo isso aqui e botar a roupa da cama. Agora já são 15 para as 2. Eu vou almoçar. Olha meu pratinho. Tem um resto de um leguminho que a gente tinha feito anteontem, que é inhame com ervilha, tomate, uma cenourinha. Ficou bem gostoso. E o restinho do feijão e as coisinhas que eu fiz hoje com arroz integral. Mais uma vez saindo uma sopinha probiótica aqui, hein? Missô, tofu, alguinhas, óleo de gergelim, macarrãozinho, cebolinha. Coloquei um pouco de gengibre em pó. Agora que esse tempo tá mais friozinho, acho que a gente vai fazer bastante. Acho que sim. Tá. Quando chegar a noite fica uns 10, 9 graus. É, tá essa temperatura, tá bem agradável. Se bem que quando tava calor já tava fazendo, mas agora vai ficar melhor ainda, porque a gente toma e não fica suando. Mas tava bem menos no calor, tava fazendo bem menos. É, não, nem tava frio, eu só fazia porque tava com saudade. Mas é muito bom. Tava fazendo, tipo, uma vez no mês, assim. Nossa, lá na casa dos meus pais fazia com gyoza boiando dentro, né? Eu gosto muito de fritar um gyoza bem fritinho, enfiar dentro da sopa. Uma delícia, eu nem vi aqui gyoza pra vender. Mas a gente pode fazer também, né? E uma água de 500 ml, R$11, meus amores. R$11. Eu tô chocado. Eu já sabia de centro, eu não queria andar muito. Aí eu ia no shopping. Olha como é recheado de amêndoa, gente. Uau! É, inteiro. Inteirona. Isso aí deu uma diferença, como vocês podem ver. Nunca saiu uma focaccia assim, né? Provadíssimo, porque é bom mesmo e faz bem.